É nosso convidado esta manhã, Gonçalo Monteiro, para uma análise. Muito bom dia, Gonçalo. Já lá vamos às contas finais do campeonato neste fim de semana, a última jornada. Mas começamos por aqui, por esta, ao que tudo indica, confirmação. José Mourinho aparentemente fará amanhã o seu último jogo no Benfica. A dúvida é se haverá aplausos ou contestação por parte dos adeptos. Bom dia, Eduardo. Bom dia também aos nossos telespectadores. Olha, esta é uma novela que já vem aqui há algum tempo. Há alguns cenários que são mais plausíveis do que outros. Eu diria que não existiria um desfecho diferente mesmo com a renovação em março. Dir-me-ão, certo, se calhar o Benfica iria receber substancialmente mais por esta contratação do Real Madrid, do seu treinador. É verdade, mas o desfecho iria ser mais ou menos o mesmo, porque seria quase impossível dizer que não a Florentino Pérez, mesmo depois de uma renovação em março. E, portanto, aquilo que ficou aqui na dúvida a pairar, e por isso sim a tal contestação, que não se percebe bem se é mais para o treinador, se é mais para o presidente. Tu indica que parece ser mais para o presidente, mas também percebemos sobretudo porque... pelos resultados, não é? Pela sim, falta não, de resultados. E não é só isso, é porque podemos apontar aquilo que acontece de problemas conjunturais ao treinador, mas existem muitos problemas estruturais do presidente e da sua responsabilidade já vem do mandato anterior e, portanto, é normal que exista maior peso de contestação sobre o Rui Costa. Agora, não sei exatamente qual é que vai ser o desfecho, se vai ser uma despedida tranquila ou não, porque existem aqui muitas informações. Por um lado, há muita vontade de renovar, por outro, depois, passado um mês e meio, acabou por não acontecer. Rui Costa também nunca demonstrou muita vontade e, portanto, se existia convicção, poderia ter sido feita uma proposta de renovação na altura. Esperemos e aguardemos por mais detalhes de viva voz dos principais visados. E é certo que também poderá depender aqui um pouco este final de jogo e a reação dos adeptos à saída de Mourinho, daquilo que for efetivamente o resultado e a concretização depois do lugar alcançado neste campeonato. O Benfica joga fora com o Estoril Praia, o Sporting tem um confronto em casa com o Gil Vicente. À partida, o Sporting fará tudo para não perder este segundo lugar e o acesso à Champions, tão importante para estas duas equipas. Sim, a contestação talvez tenha ficado um bocadinho mais visível para treinador, sendo que na reta final, 2 empates quando tinha a faca e o queijo na mão, ou seja, o Benfica andou quase todo o campeonato atrás dos 2 principais rivais. No caso, o Porto já campeão, já está de cadeirinha, mas aqui o Sporting tinha perdido essa vantagem. E agora a vantagem passou para o lado de Alvalade. Será surpreendente, e a crítica imagino eu que seja exatamente a mesma, se na última curva Rui Borges deixar fugir esta possibilidade de entrada direta, de entrada na Champions, poderá ser até direta. E, portanto, estamos a falar de muitos milhões, acima de 60 milhões. Isto tem impacto, obviamente, naquilo que é o encaixe financeiro, mas também a possibilidade, de um ponto de vista de marketing, atrair jogadores, tendo em conta que estás na Champions, ou com a possibilidade de estar na Champions, no caso se fores a play-off. Mas, obviamente, que os resultados importam. Muitas vezes há uma crítica injusta, eu escrevo sobre isso este fim de semana, sobre apontar baterias para os treinadores. O treinador não alcançou o objetivo, é incompetente. Isso é injusto. Aquilo que se pode apontar é incompetência para a equipa. Houve incompetência naquele ano para aquele conjunto de funcionários. Não significa que tenham feito um mau trabalho, significa que alguém fez um melhor trabalho. E, portanto, por vezes é redutor nós dizermos este é mais competente do que aquele. Não é verdade. Agora, nós temos que avaliar e ter aquela... O Sporting sempre foi apontado, esta época, como uma equipa muito competente do ponto de vista desportivo, daquilo que eram os seus jogos. Esse apontamento é muito verdade, que é, se nós dissermos e compararmos, qual foi a equipa que trouxe mais brilhantismo, que apresentou melhor qualidade de jogo? Eu não tenho dúvida de dizer que foi o Sporting em detrimento do Benfica. Mas estas coisas do merecer, isso não existe em futebol. E, portanto, se na última curva for o Benfica que passa à frente, não interessa se jogou melhor ou pior. Sim. Interessa que mereceu mais ficar naquela posição. A competência em gerir resultados também é... Claro que sim. Um dado tal como nas empresas, a performance... O Sporting aparentemente tem então aqui um desafio mais fácil, sim, mas o Gil Vicente ainda pode alcançar o 5º lugar. Isso dá acesso à Europa. Pode também complicar aqui algumas coisas do lado de leonino?
Sim, obviamente que teres um objetivo mais vivo, eu acho que compensa sempre mais, ou seja, pesa sempre mais do que estares já sem qualquer objetivo, o foco perde-se, a concentração também vai caindo. E nesse sentido, não se pode dizer que o Gil tenha mais do que o Sporting, porque o Sporting também tem um objetivo muito concreto e, portanto, as coisas vão estar mais ou menos equiparadas, vai ser um jogo muito difícil. Queria dizer que podem não ser favas contadas Não, à partida. isso não serão de certeza absoluta. Será um jogo também com despedidas do lado de jogadores do Sporting. Morita já se sabe, mas outros jogadores como Yulman poderão fazer aqui também o seu último jogo. Sim, é verdade. Nós, no contexto da Liga Portuguesa, verificamos que não é que sejamos uma porta giratória, mas a realidade é que os bons jogadores acabam sempre por sair. Uns, neste caso de Morita, ou porque estão em final de contrato, ou porque já decidiram, em comunhão com aquilo que é a vontade da estrutura dos clubes, em deixar terminar um ciclo e sair e seguir viagem. Algumas vezes por agradecimento aos jogadores e por aquilo que fizeram, outras vezes nem tanto, mas os bons jogadores acabam por sair. Portanto, com alguma normalidade vejo que mais milhão, menos milhão, o Yulman também acaba por sair e também por isso se tem falado muito no reforço do setor intermédio. De 30 milhões de Salazar. Por exemplo, não exatamente Braga, para a posição, mas para o setor intermédio. Sim, que aparentemente amanhã já nem sequer vai jogar ao serviço do Sporting de Braga. Do outro lado da tabela, na outra ponta da tabela, temos algumas equipas ainda também a tentarem sobreviver na Primeira Liga. Gonçalo, são ainda algumas, portanto as decisões não estão fechadas, apenas AVS. Há ainda quatro equipas, não é? Tondela, Casa Pia, Estrela. Sim, e o Nacional que está mais tranquilo, mas pode ainda... ir ao play-off ainda. Exatamente, mas ainda não está completamente salvo. E, aliás, a ida à play-off, estatisticamente, pelos últimos números, normalmente dão mais vantagem a quem vem de baixo para cima do que propriamente quem está a cair ali naquela zona. Tudo em aberto, a competitividade muitas vezes dos campeonatos são apontadas só àquilo que acontece no topo da tabela. Mas eu vejo um campeonato que não é nada competitivo quando tu olhas para uma realidade em que ganha sempre o mesmo. Mas se calhar pode ser competitivo quando tu olhas para o meio da tabela e para a cauda da tabela, em que existe aqui muita incerteza. Claro.